Olá pessoal, no Integrades dessa edição vamos falar sobre sobreviver ao sistema penitenciário. Sonhos, desafios, obstáculos, muita superação. E nosso convidado de hoje é o egresso prisional e advogado Greg Andrade, lá de Minas Gerais. É daqui a alguns segundos. Eu acho que o primeiro desafio para sobreviver ao sistema prisional brasileiro é se manter vivo, né? Porque, na verdade, o sistema prisional, ele não é só o momento que você está pagando a pena. Ele se estende, inclusive, para depois da pena, né? É a letra escarlate da pessoa que foi presa, do eterno pecador, do eterno delinquente, ele passa para além da questão do sistema prisional, da pessoa estar presa. Ela acompanha o egresso por toda a vida dele, né? Não interessa se ele continuou na senda do crime ou ele trilhou um outro caminho. Não vou aqui nem falar de bem e mal, mas o fato é que é uma pena, quando não é uma pena de morte mesmo, né? É uma pena de morte social. As pessoas que cumprem pena e que cumpriram pena, eles têm infelizmente, eles têm um estigma que acompanha essas pessoas pro resto da vida. Comigo não é diferente, eu sou um advogado que tem um escritório, tenho pessoas que trabalham comigo, você tem um certo conceito, não vou nem dizer que eu sou um bom ou um mau advogado, mas eu tenho um certo conceito, né? Eu aprendi que a gente não deve prometer aquilo que a gente não tem como entregar. Então isso talvez seja o meu diferencial de quanto advogado. Eu sou uma pessoa que procuro, né, entregar o meu produto, vamos pôr assim, né, o que eu compactuo com os meus clientes. E por isso talvez eu tenha uma projeção. E aí é o que eu falo, os estigmas ainda continuam, não adianta, né? Por mais que eu tente, por mais que eu prove, por mais que eu faça diferente, a sociedade está sempre esperando, né, um deslize, uma forma que eu trilhe um caminho, né, criminoso. Na verdade, a sociedade não aprendeu a acreditar naqueles que erraram, né? Então, talvez o maior desafio seja esse, talvez o maior desafio seja se manter vivo. E quando eu falo se manter vivo psicologicamente preparado, entendeu? Para os impactos do preconceito, né? E vai para além das grades. Eu costumo dizer que se um dia eu conseguir acessar uma escolarização e uma educação, escolarização é bem diferente de educação, tá? Educação vai para além. Escolarização é você frequentar a escola, enfim, eu não tive isso no sistema prisional, eu tive que lutar por isso, né? E hoje em dia nem se fala nisso mais. Eu sou de uma época que não se falava, e aí houve-se um movimento, né? E aí começaram a se falar muito em educação no sistema prisional, e hoje, né, depois dessa tragédia, desse acidente histórico que tivemos, que foi esse presidente chegar ao poder, as pessoas pararam de falar em educação e falam em armamento, em policiamento, em política de policialesca, né? E não se fala mais em educação, né? Eu costumo dizer que na minha época, se eu consegui, não foi pelo Estado, foi apesar do Estado. E hoje mais ainda. Hoje não se fala mais em educação no sistema prisional. Hoje o que se diz hoje é em armas, é em ser polícia, entendeu? E aí é aquilo, né? A farda, ela modela o corpo e atrofia a mente, né? A farda modela o corpo e atrofia a mente. Aquelas pessoas que estão lá hoje, esses carcereiros que querem ser chamados de policiais, não entendendo o conceito máximo de polícia, né?
do tanto que é importante, e aqui eu não estou dizendo que a polícia não seja importante, que é muito importante, só que eles não entenderam, eles acham que é outra coisa, né? Eles estão com a visão muito deturpada do que seja um policial, né? E a bem da verdade, eles deveriam se orgulhar não de ser policiais, mas de serem professores. Mas a nossa sociedade não valoriza os professores, e aí damos valor em quê? Damos valor na farda, damos valor na forma, na uniformização, e aí acaba nisso aí. Teremos nesses próximos episódios aí, desdobramentos, coisas muito ruins acontecendo, tenho certeza disso, porque essas pessoas que estão lá hoje, esses carcereiros que se dizem policiais, eles não entenderam a máxima da recuperação e o preceito da pena, que não é só punir, muito pelo contrário, é da inclusão social. Bom, eu gosto de advogar, eu me sinto bem advogando, sei que da importância do egresso, a minha importância, não como exemplo, mas que como aquele caminho que é possível seguir, e é possível chegar a um outro caminho a não ser a criminalidade. Você pode muito bem ser reconhecido, não porque você é o grande traficante da região ou o grande ladrão da região, muito pelo contrário. Ninguém quer ser reconhecido por isso. Mas é possível, né? Eu acho que o maior papel é nesse sentido, de mostrar que é possível. Não sou um exemplo, não quero ser um exemplo, acho mesmo que não sou um exemplo para nada, e gosto de advogar. Eu acho que a advocacia, para mim, me dá uma liberdade que eu não teria em outro campo. Eu posso falar o que eu quiser, da forma que eu quiser, e eu tenho compromisso com o meu cliente. E no estrito compromisso que eu tenho dentro do processo que aquela pessoa me contratou. Então, se ela me contratou para soltar o filho dela, não interessa a minha opinião política, minha opinião, e eu tenho a minha. E isso, para mim, me dá uma liberdade muito grande. Não trocaria isso por nenhum salário, nem de um juiz, nunca. E também a liberdade de hoje estar aqui, amanhã estar lá, isso também para mim é muito importante. Eu não gostaria de estar abrindo audiência, fechando audiência, enfim, não era o meu perfil. E para mim, que sou egresso do sistema prisional, é muito difícil. E além do que, eu sou o egresso do sistema prisional, crítico do sistema, né? E advogado, velho. Então assim, o advogado por si só já é mal visto. O advogado egresso, mais mal visto ainda. Advogado egresso e crítico tem que morrer. Então assim, a todo momento o sistema prisional ele quer acabar comigo de alguma forma. Quando eu falo do sistema prisional, são as pessoas que fazem a gestão do sistema prisional. Principalmente o sistema prisional mineiro, que não tem uma gestão. No Brasil inteiro, né, depois do advento desse acidente histórico aí que tivemos aí, desse presidente aí chegar ao poder, no Brasil inteiro há-se uma máxima de segurança, de armas, e esqueceram que os professores são infinitamente melhores e mais eficazes em qualquer tipo para falar de conceito de baixar os índices de criminalidade. Esqueceram-se disso, infelizmente. Família em primeiro lugar é o que há. Já dizia um certo poeta, um grupo de poetas racionais MC, né, que fala justamente isso. A família ela é muito importante, né, para aquela pessoa que é a única coisa que resta é Deus e família. Né? Quem está preso, quem está no hospital, quem está numa situação complicada, né? Ainda mais uma pessoa que está privada de liberdade, a família é tudo, né? E o acompanhamento dessa família, o Estado devia ser o primeiro a promover. Infelizmente, o Estado faz diferente. O Estado ele rechaça a família, ele criminaliza a família, né? Basta ver aí o que essas mulheres passam dia a dia para poder visitar seus entes queridos. E quando eu falo mulheres, é porque as mulheres é que vão visitar. O homem é tão traia que nem visitar a mulher quando vai presa ele faz. Quem visita é as mulheres, as mães, as esposas, as irmãs, né? Basta olhar como que é abandonada as meninas que estão no cárcere. Dito isso, né, o Estado devia ampliar o fomento a essa família visitar. Só que ele faz diferente. E faz diferente não é por maldade. É por maldade também, mas é uma maldade calculada. Porque um preso que não tem
o acesso à família, ele é um preso vulnerável. Eles fazem o que querem com ele, tortura, mata. Ué, não tem família para reclamar aquele ente querido. Então, eles fazem isso, o Estado faz isso. E o Estado faz isso não é numa regra posta, é uma regra imposta no subjetivo daqueles carcereiros que lá estão. Entendeu? Então, eles fazem isso. Quanto mais o cara ficar isolado da sociedade, o único elo que o liga à sociedade é a família. Então, quando você dificulta o acesso à família, quando você não deixa a família estar presente, aquilo ali, aquelas pessoas que estão no cárcere viram uma massa de manobra. E eles podem fazer o que quiser. E além do que, a família é muito importante, até mesmo para a inclusão social dessa pessoa. A pessoa, ela precisa ter um porquê de trilhar um outro caminho. Se eu não tenho um filho que eu tenha que dar um exemplo para ele, ninguém cria um filho para poder ir para o presídio, para poder ser um traficante, não. Nem o próprio traficante. Você pergunta para qualquer traficante se o filho quer que os filhos dele sejam traficantes, ele vai falar que não, quer que o filho seja médico, professor, outra coisa. Eu sonho com escolas e jardins, cara. Eu não sonho com prisões, né? Pobre da sociedade que tem que construir prisões para poder colocar freio nos seus pares, né? A gente não teria que ter isso. Eu sonho com a sociedade onde não existam prisões, né? Existam escolas, oficinas, é isso que a gente precisa. Quando a gente está fazendo uma prisão, a gente está assumindo o nosso próprio erro, nossa própria pequenez enquanto sociedade. Eu entendo que a gente deveria ter escolas e jardins, é isso que a gente devia ter, não prisões, sabe? A gente tem que educar essa galera que está vindo aí, esses jovens que estão vindo aí, e eu tenho que entender que eu não tenho que pegar o seu carro, o seu objeto, o seu relógio, porque não é meu, simples assim, entendeu? Eu vou vender droga para você porque a sociedade não precisa de drogas. Só tem droga e vende droga porque a sociedade precisa de drogas. Precisa se entorpecer de alguma forma, não aguenta. É a sociedade que a gente vive, que vive se consumindo, ela é culpada disso. Ela é culpada das pessoas terem que buscar nas drogas, não é o traficante. É o nosso modo de vida, né? Eu, para ser alguma coisa, eu tenho que ter o Nike da hora, eu tenho que ter a Hornet da hora. Eu não tenho que ser o Greg bacana. Eu tenho que ser o Greg que tem um carro bacana. E aí isso causa sofrimento, isso causa um vácuo muito grande, onde é ocupado pelas drogas, por exemplo, né? Então o que eu sonho é uma sociedade que dê valor aos professores, sabe? Eu entendo que quando eu quero elogiar alguém, você acha que eu chamo ela de doutor, que eu chamo ela de excelência? Às vezes eu estou chamando de excelência ali com escárnio. Às vezes eu estou chamando de doutor ali com escárnio. Está na minha cara escrito. Agora, quando eu chego a chamar uma pessoa de professor, eu estou elogiando ela no mais alto grau. E eu entendo que a gente tem que ter mais escolas, professores, educadores, né? Pessoas que abram portas. Bom, eu não deixo somente uma mensagem para o Estado, eu deixo uma mensagem para toda uma sociedade. Que se não entendermos aquela pessoa que errou como digna de oportunidade, porque nós amamos aquela pessoa, nós amamos o nosso irmão, a gente tem que fazer por egoísmo. Porque o cidadão recuperado é menos um revólver na rua, é menos um saco de droga a ser vendido na esquina. Entendeu? Então, é menos mortes. Então, quando a gente recupera aquela pessoa que eventualmente tenha... A gente inclui, não gosto dessa palavra recuperar, mas a gente inclui essas pessoas voltam produtivas. Eu voltei do cárcere produtivo. Eu sou um advogado, eu tenho muitos clientes, tenho um escritório, tenho uma história de vida, e isso sim contribui com a sociedade, óbvio. Em que pese o Estado a todo momento está falando que eu não sou uma pessoa que deva ser vista como, não um exemplo, mas uma pessoa a ser seguida, porque na verdade eles não querem mais um Gregs.
Eles não querem, eles querem do jeito que está. Então, o que eu tenho para poder dizer é isso, que se a gente não faz por amor, se a gente não recupera por amor, a gente tem que recuperar porque somos egoístas.